Fala, meu amigo, fala, minha amiga, tudo jóia? Nicolas, mais uma vez com vocês aqui de volta no curso de Machine Learning. Espero que vocês estejam curtindo bastante. Lembrem de mandar seus comentários, dicas, ideias, para que a gente sempre comece a melhorar cada vez mais aqui no nosso curso. Legal, pessoal? Bem, vamos lá. Chegamos numa etapa crucial aqui no nosso curso. Nós já vimos as bases das nossas regressões mais simples. Começamos com as regressões lineares, polinomiais, né, lineares múltiplas, vimos alguns métodos para que a gente possa trabalhar quando a gente tem outliers, que são as últimas aulas que vocês viram, joia? E a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com o que nós chamamos de pipelines, joia? Então nós vamos ver o que são os pipelines, nós vamos ver também o que é a metodologia Grid Search, tá joia? Que vai nos ajudar muito a fazer todo o processo de otimização do que nós chamamos dos nossos hiperparâmetros, tá joia? Então, bora então para a nossa aulinha de hoje. E nossa aulinha de hoje nós vamos falar sobre o modelo de regressão mais conhecido como KNN, tá? Se for ver na literatura, né? Aliás, lembrando, hein? Livrinho que eu recomendo forte para vocês, né? Ó, vamos voltar aqui na webcam. Livrinho sensacional esse livro aqui. Vale muito a pena. Esse aqui é o livro, essa segunda edição. Já tem a terceira edição desse livro. Vale muito a pena comprar. A segunda edição, vocês conseguem comprar ele por um preço um pouquinho mais em conta na Amazon, exemplo. Terceira edição, um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena esse livro. Tem, inclusive, tá, o que a gente está falando do KNN, tá aqui nesse livrinho, além de várias outras coisas. Estudei muito, esse foi um dos livros meus usados para fazer esse curso que a gente está tendo agora, tá bom? Então, bora lá, pessoal. Nós vamos trabalhar, então, com o KNN, tá joia? Vamos entender o que é esse KNN primeiro, depois vamos começar a explicar um pouquinho o que é a diferença entre os parâmetros e os hiperparâmetros, e a gente vai então entrar no nosso código em cima, tá bom? Então, primeira coisa, nós vamos importar esse arquivinho, tá? o 009, né? K Nearest Neighbors Regression, tá? No nosso Google Colab, e vamos importar também, vocês já sabem como, o dataset, que é o 009 dataset, que é o dataset que nós vamos usar aqui para esse caso, tá bom? Então vamos abrir aqui a explicaçãozinho dentro do Scikit-learn do que é esse tipo de regressão. Galera, esse tipo de regressão ele é muito simples de explicar, tá joia? Como que é feito então essa minha regressão? Nós vamos pegar um valor, então vamos imaginar aqui que eu tenho somente, claro, dois eixos, que fica mais fácil da gente trabalhar, mas isso pode ser expandido para N variáveis independentes, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, exemplo aqui, o eixo X, eu tenho as minhas variáveis, né? Minha variável dependente, nesse caso, a minha independente, desculpa, eixo Y, minha variável dependente. Legal? Então, como que é feito esse valor, né? Então, a gente tem a ver que a predição aqui, vocês vão ver que ela inclusive toda escalonada, tem um monte de degrauzinho, ela não é smooth, né? Por que não é smooth? Porque ela simplesmente vai pegar, exemplo, esse ponto, vamos imaginar um ponto aqui 0,1, ele vai pegar no 0,1, vai pegar quais são os pontos experimentais que a gente tem mais próximos a ele. Então percebam que, primeira coisa, a gente já tem uma coisa, um hiperparâmetro, já vamos comentar aqui o que é o hiperparâmetro. Aqui eu definia um hiperparâmetro igual a 5, tá? Então ele está deixando aqui, ó, K igual a 5, número de vizinhos, tá joia? Então ele vai pegar os 5 vizinhos mais próximos e vai fazer uma média, simples, uma média aritmética desses 5 valores. E esses 5 valores, então vamos imaginar aqui, ó, eu estou pegando este valor, 2, 3, 4, 5, ó, esses 5 dados e fazendo uma média. Quando eu caminho um pouco mais para a minha direita, o que acontece? Esse primeiro ponto passa a não ser o mais próximo, digamos aqui, passa a não ser o mais próximo, os outros pontos passam a ser mais próximos e a gente tem mais um degrau. E assim por diante. Tá joia? Então, o que eu vou fazer? É um modelo super simples, inclusive, de implementar matematicamente.
você calcula a distância euclidiana do teu ponto, né, para os N pontos que você tem, verifica quais são os 5 mais próximos, ou 3 mais próximos, ou 10 mais próximos. Então você pode fazer uma média, inclusive, né, ele meio que parece como se fosse aquela média móvel que a gente já ouviu falar bastante, tá? Mais ou menos uma média móvel. Então eu estou procurando aqui os pontos mais próximos e fazendo entre os pontos mais próximos dessa minha distância, joia? Eu posso fazer uniforme, que vai ter essa função como se fosse esses degraus, né? Ou eu posso fazer um valor de uma média ponderada pela distância. Então perceba que quando o valor fica muito próximo no ponto, ele cruza, né, aquele valor exatamente no ponto. Deixa eu colocar novamente o nosso laser pointer, que a gente não tinha, né, não tinha colocado, né, para a gente poder ver. Aqui tá meio clarinho aqui, a gente não consegue ver nessa janelinha, infelizmente. Tá joia? Então aqui são os pontos que a gente tem. Entendemos, então, o que nós temos, então, como esses pontos básicos, tá joia? Deixa eu ver se eu fechar e abrir de novo, ele passa a funcionar melhor. Joia, agora sim, funcionando o nosso laser pointer. Então, entendemos como que funciona essa regressão de uma maneira super simples, fazendo a média entre os pontos mais próximos. E aí a gente já vem no nosso primeiro hiperparâmetro que a gente tem, né? O que é um hiperparâmetro? O hiperparâmetro é aquele parâmetro que a gente vai setar manualmente e ele vai ser usado em todo o seu processo. Tá joia? Ele não depende dos seus dados de entrada. Então você impõe manualmente. Então, exemplo, o número de pontos na minha vizinhança que eu vou utilizar para fazer a minha média. É um hiperparâmetro. Qual é o outro hiperparâmetro que a gente já viu aqui? Ó? Vamos abrir o nosso casinho aqui. Se eu estou fazendo uma média uniforme ou uma média ponderada pela minha distância. Já é um próximo, né? É como chama. São parâmetros específicos do meu modelo. Esses são os que nós chamamos de hiperparâmetros. Tá joia? E o que são os parâmetros? São os parâmetros que são ajustados. Tá? Então, através a gente tem os dados e a gente vai ajustar como exemplo, numa análise linear, numa regressão linear, o nosso coeficiente angular e o nosso coeficiente linear. Esses são parâmetros do meu modelo linear. Tá joia? Então, já entendemos o que são as diferenças dos nossos parâmetros e dos nossos hiperparâmetros. Tá joia? Então, nós começamos, pessoal, com o nosso primeiro caso, importando as bibliotecas. Vocês já sabem como a gente vai fazer. Aquelas bibliotecas padrões. NumPy, Pandas, Matplotlib, tá joia? E nós vamos, a partir de agora, importar uma quarta biblioteca também, que é a biblioteca Math. Tá? E, óbvio que me parece, talvez, né, faz algumas continhas de matemática aqui importantes, nós vamos usar para calcular algum, né, o R quadrado e assim por diante, a gente vai ver alguns valores, tá bom? Então, começamos com esses valores, perfeito. E a partir de agora, pessoal, nós vamos estar trabalhando com bancos de dados maiores, no qual nós queremos separar uma parte do meu modelo, né, do meu banco de dados, do meu dataset, tá joia? Para fazer o treino da minha regressão e o resto fazer o meu teste, né, minha validação, ok? Portanto, eu estou deixando como parâmetro padrão esse aqui que eu chamei de default test size, 20%, então eu vou usar 20% dos meus dados para fazer os meus testes. Os outros 80% eu vou usar para fazer a minha regressão, né, o meu ajuste do meu modelo. Tá? Então, ajuste do modelo e validação. Então, vamos imaginar que eu tenha 100 dados, exemplo aqui, 80 dados vão ser usados, a maior parte, óbvio, para fazer a minha regressão e os outros 20 para testá-los, ok? E como vários dos nossos casos daqui por diante vão utilizar os nossos geração de números aleatórios para a gente fazer o nosso processo, nós vamos determinar uma semente de geração de números aleatórios. Esse 40 pode ser o número que vocês quiserem, 1, 2, 3, 0, 40, 33, 127, o que vocês quiserem, tá bom? Aqui eu deixei como 42 e ainda vou fazer um videozinho para vocês explicando da onde que veio o 42, essa mágica. É uma mágica, verdade? Uma mágica não, na verdade meio que uma mania das pessoas que trabalham com ciência de dados, tá bom? Então, perfeito. Então, nós temos que rodar aqui, determinar o nosso test site, o nosso seed, né, e
como vocês já aprenderam, a importação do nosso dataset. Já sabem fazer isso, tem que saber decorzinho como que a gente faz. Vou ver aqui o meu dataset, então a gente vai dar uma olhadinha nele. Aqui ó, temos 5 colunas. Né? A gente vai ter A, B, C e D, são 4 variáveis independentes, e Y, minha variável dependente, ok? E eu vou usar um describe para a gente dar uma olhada nos nossos dados também. Vocês já aprenderam a fazer tudo isso. Perfeito? Bem, agora, galera, começa realmente, né, pessoal, a nossa novidade. Como a gente vai trabalhar. Vocês lembram que anteriormente a gente simplesmente trabalhava com um método de regressão e pronto. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos importar do scikit-learn nossa biblioteca chamada pipeline, tá? Nosso método aqui, pipeline, ok? O que o pipeline vai fazer? Ele vai fazer uma sequência de ações que vão precisar de ser feitas muitas vezes, a gente vai facilitar. Então, em vez de ficar, chama esse, depois chama esse, a gente chama uma sequência de análises, né? Exemplo, para esse caso, eu vou primeiro estandarizar os meus dados, a gente já viu por que a gente vai fazer isso, então a partir de agora, todos os casos nós vamos trabalhar com estandarização, então eu vou fazer a estandarização dos dados, tá? Vou fazer o split dos dados de teste, né, de training e de teste, então do treino e do teste ou validação da minha rede neural, né, ou de rede neural ou do machine learning que a gente tiver, da nosso motor aqui de regressão, e nós vamos usar um grid search. Por quê? O grid search, na verdade, o que eu vou fazer? Pô, eu não tenho um monte de parâmetros lá, pô, eu não tenho... O que eu vou usar de parâmetros? Quais são os melhores parâmetros? Quantos vizinhos, exemplo, eu vou usar no meu KNN, né? No meu neighbors, né? Meus vizinhos. Quantos vizinhos eu vou usar? Né? No KNN, aí eu já uso a KNN como padrão, que é o que o pessoal muito fala. Quantos vizinhos? Eu vou usar 2, vou usar 3, vou usar 5, vou usar 10? O que é melhor eu usar? O padrão ou fazer o ponderado com a distância? Tá joia? Então é isso que a gente vai fazer. E eu vou fazer uma sequência de rodadas e automaticamente eu vou falar, cara, qual que deu o melhor resultado? Eu vou pegar o meu melhor resultado para aí sim usar para os meus casos, tá bom? Então percebam, pessoal, a gente vai ter sempre esse padrãozão aqui, joia? Importar o pipeline, importar o standard scaler, tá joia? Para fazer o nosso estandarização de dados, né? Vou usar o train test split, tá? Que está no model selection do nosso scikit-learn para separar os dados de treino e os dados de teste automaticamente para mim, e o grid search para encontrar os melhores hiperparâmetros do nosso sistema de regressão. Tá joia? E feito então essas 4 linhas, nós vamos ter uma importação de uma quinta linha, vocês já viram que está aqui embaixo, que é o nosso método, nosso modelo de regressão que eu vou usar, que nesse caso é o KNN. Então, padrãozão, isso aqui. O que a gente vai ter que mudar para os próximos casos? Só essa quinta linha aqui, que é o modelo que a gente tem de regressão, tá bom? Então, vou importado. Próximo passo, eu vou splitar os meus dados, né? De treino e de teste. Já vimos como fazer isso, então a gente tem esse saída, né, desse vetor xtrain, xtest, ytrain, ytest, e eu vou fazer o meu split usando sempre como padrão aquele test site e o random seed, aquele 42 e aqueles 20%. Então, se vocês alterarem e falar, pô, eu tenho um banco de dados muito grande, pô, você não precisa usar 20% para teste. Pode usar 5%, 2%, se for gigantesco, 2%, não tem problema. Putz, agora meu banco de dados é muito pequeno. Pô, vai usar lá 10% de teste, tá joia? Então, né, a gente tem que, né, vamos ter que trabalhar com os probleminhas aqui. O random seed, aqui tanto faz, é só para que quando você rodar várias vezes, tenha o mesmo resultado, tá joia? Feito isso, pessoal, o próximo passo é criar o nosso pipeline, a nossa sequência de análise, tá joia? Então ele funciona dessa maneira. Eu vou criar um pipe, eu pus pipe igual pipeline. Lembre que eu importei ele anteriormente aqui em cima, ó, como, né, importar esse pipeline aqui, tá joia? Então eu vou falar, o pipe é um pipeline, então é uma sequência de análise que eu vou fazer.
no qual eu vou fazer a primeira parte, escalonar os meus dados. Tá? Então eu vou fazer o escalonamento, né? Desculpa, a estandarização, né, que a gente tem, né, dos nossos dados. Né? Então lembra que para quê? Para que a gente tenha aqueles limites entre mais ou menos, né, 3, né, e que a gente tenha centrado, né, o número de desvio padrão, seja centrado tudo aquilo que a gente já comentou na nossa aula de estandarização e normalização de dados. Então, após eu fazer o meu scaler, eu vou fazer a regressão. Então, é isso que ele está querendo dizer. Isso tem sequências. Tá joia? A gente pode criar sequências mais complexas, que eu vou falar, cara, eu quero uma coluna que seja multiplicação de 2, e ele já faz isso rapidinho para mim. Quando eu tenho, muitas vezes, falo, putz, eu tenho exemplo sexo feminino e masculino, eu quero transformar esse dado, que é um dado de texto, para um dado, né, de numérico, para que a gente possa fazer esse processo também é importante. A gente não entrou muito nesses casos, mas, aliás, nem entramos, né? Mas a gente pode trabalhar com mudança, né, de feature selection que a gente tem, selecionar aqui esses, exemplo, coisas que são textuais para números, para que a gente possa fazer essa nossa opção. Legal? Então, criado o nosso pipeline, o que eu vou definir? Eu vou definir o nosso conjunto de hiperparâmetros que eu vou trabalhar. Tá joia? E esses hiperparâmetros podem ser tanto, né, para todos os nossos pontos do nosso pipeline. Exemplo, o nosso scaler, eu não estou usando hiperparâmetros, mas se eu tivesse, eu poderia determinar. Então, como que eu faço essa lista de hiperparâmetros? Tá joia? Então, eu criei uma variável hiperparâmetro igual. Então, aí nós temos as chaves, joia? Eu vou colocar primeiro o nome, tá? Ó, o nome que eu chamei aqui o nosso cálculo, né, de regressão. Então, vou usar como padrão aqui tudo para todo regressor, ok? Para todos os casos. Então, vou pôr regressor, ok? Underscore, underscore, 2 vezes o underscore, ok? Então, quer dizer, ele vai pegar como um hiperparâmetro daquele, né, pedacinho do nosso pipeline. E aqui, nesse caso, eu usei o N-neighbors, um número de vizinhos. Já vamos procurar onde que ele está, tá bom? Então, eu vou falar, ó, eu quero procurar os melhores parâmetros nos vizinhos, tá? Entre, nesse caso, 2 vizinhos, 3 vizinhos, 5 vizinhos e 10 vizinhos. Posso pôr 7? Posso pôr 6? Posso pôr 100? Posso. Óbvio que 100 não tem muita lógica aqui, tá joia? Depois nós temos os pesos, olha lá, uniforme e distância, a gente já viu o que é uniforme e distância, e eu estou colocando mais 4 opções de algoritmos usados para esse meu KNN. E ele vai fazer, então, a nossa análise combinatória. Então, vai fazer o 2 com uniforme alto, 2 com uniforme ball tree, 2 com uniforme KD tree, 2 com uniforme brute, depois 3 uniforme alto, e assim por diante. Vai rodar todos os casos e vai me achar o melhor deles. Tá joia? Então, o que nós vamos fazer? Ó, determinei os hiperparâmetros, vou rodar aqui. E o próximo passo, então, é criar um grid search. Então, é uma matriz de rodadas. Então, eu vou rodar o que com o meu grid search? Primeiro, o meu pipeline. Então, eu vou falar o que eu quero rodar. Quero rodar o pipeline. Tá aqui. Depois, eu vou falar, quais são os parâmetros que eu vou usar? São aqueles hiperparâmetros. Então, _grid, parâmetros que eu vou usar, são os hiperparâmetros que eu defini na linha acima. O meu score, né? Então eu falo, cara, o que eu quero usar para definir quais que são o melhor, tá joia? Então eu vou usar aqui o nosso negative root mean square error, né? Como se fosse o R quadrado aqui, ok? Depois simplesmente eu defini um número de CPUs que eu quero usar, -2 quer dizer, ele vai usar todas as CPUs do teu computador, menos uma. É estranho, mas é isso mesmo. Então, se o teu CPU tiver 8 cores, ele vai usar 7, deixar 1 para outras coisas que você quer, ok? E depois ele vai estar trabalhando com o nosso cross-validation, que é a nossa validação de dados que a gente tem, então, no nosso processo, tá bom? Então, é isso que a gente tem no nosso grid search que a gente vai trabalhar. Legal? Rodei o grid search, né? Determinei como eu vou fazer e agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o fit
desse meu grid search com os meus dados de treinamento, o X-Train e o Y-Train que a gente tem no nosso processo. Joia? Então, com isso agora, galera, ele rodou, né? Todos, você viu que foi rápido, hein? Todos aqueles parâmetros automaticamente para mim e analisou, né, e teve todos os resultados, está tudo guardadinho na cabeça dele. E aí eu uso a nossa próximas linhas que estão aqui, ele vai falar, meu, quais são os melhores parâmetros, hiperparâmetros que eu tenho? Então ele falou, meu amigo, use como o algoritmo de regressão automático, use 5 vizinhos, você viu que ele não precisou usar 10, e faça a ponderação por distância. Olha que legal. Então eu já vi todos os nossos hiperparâmetros, né? Vamos fazer uma aulinha, depois eu vou na próxima aula entrar em detalhes nos nossos hiperparâmetros, para vocês darem uma olhada, como que é, cada modelo tem hiperparâmetros diferentes, que a gente vai ter que setar aqui. Legal? Bem, feito isso, falei, cara, descobri qual que é o melhor hiperparâmetro. Foi o último que eu rodei? Provavelmente não, né? Então eu vou rodar novamente o meu pipeline, minha sequência, usando os melhores hiperparâmetros que eu entrei. Tá joia? Então, primeiro eu vou setar meus hiperparâmetros, tá aqui. Nessa próxima linha, Get Parameters, ele me deu todos os parâmetros, inclusive aqueles que eu não setei, que estão automaticamente setados. Então, ele me falou, ó, esses são os parâmetros que você está usando. Então, pipe.get_parameters, né, params, né, e parênteses aqui. E aí, feito isso, sim, agora eu vou treinar o meu processo. Joia? Treinado. A mesma ideia, a mesma coisa que a gente já viu lá atrás. Não muda nada do que a gente viu lá atrás quando a gente treinou a rede, né, linear e assim por diante. Eu vou dar o meu famoso pipe.predict. Antes a gente tinha nosso modelo linear.predict. Agora eu tenho um pipe. Por quê? Porque eu vou primeiro fazer o escalonamento e depois fazer a nossa regressão. Tá joia? Rodei esse cara e aí nós vamos fazer as nossas análises de previsões igualzinho que estavam nos outros dados anteriores. Então eu vou rodar aqui o caso inteiro só para a gente fazer mais rápido. Mandar rodar tudo de novo. Joia? Então ele vai pegar, analisar os meus casos. Vejam que esse caso, ó, me deu um R quadrado, galera, de 0,9971. Opa, olha que legal. Baita de um R quadrado, tá joia? E a partir disso, lembra que agora eu não tenho mais só x e y, né? Eu não tenho uma variável independente e uma independente. Eu tenho 4, né? Então, 4 independentes. Não dá para plotar num eixo direto. Então, o que eu vou plotar aqui, galera? Eu vou plotar, né? Então, eu tenho aqui os meus dados, uma tabelinha de diferença de valores, vocês já viram isso também, joia? E, né, da diferença de valores que a gente gerou, então aqui eu simplesmente fiz a diferença de valores dos reais com nossos calculados e agora eu tenho um gráfico dos nossos valores reais com o meu dado predizido, então a minha linha vermelha ali é o meu predito. Olha que legal ficaram os valores e a comparação entre o real e o predito, né? Batendo muito aí próximo da rede da linha de 45 graus. Joia? Então, eu passei aqui rapidinho. Nós vamos nas próximas aulas estender um pouquinho mais, tá? Esses detalhes de como que a gente fez as médias, como que eu criei essa tabelinha também, tá? Então, o principal dessa aula é a gente entender, né, aqui como que eu crio nosso pipeline, o que são os nossos hiperparâmetros, que a gente já explicou, e como a gente trabalha com o Grid Search. Legal? Vocês vão perceber que para os próximos modelos, a gente só vai precisar alterar o modelo que a gente está usando, que é, né, nesse caso, o KNN, tá joia? E nós vamos precisar mudar os hiperparâmetros que nós vamos buscar a melhor opção entre todos os hiperparâmetros selecionados aqui, tá joia? Legal? Então isso aqui facilita muito, muito, muito para a gente. E aí a gente tem, então, nesse caso, um modelo que bateu muito bom, né? Foi muito legal com os dados utilizados.
Legal, pessoal? Espero que vocês estejam gostando. Vamos treinar um pouquinho. Treinem com isso, treinem com outro dataset. Utilizem os datasets anteriores que a gente passou para vocês também, tá joia? Para que vocês possam treinar. Percebam que esses casos podem ser utilizados para valores, né? Que a gente tenha mais do que posso ter 30 variáveis, exemplo, independentes e uma variável dependente. Legal? Então treinem com dados, né? Treinem com os últimos dados que eu passei para vocês, os outros datasets, que aí a gente pode fazer muita coisa. Depois de treinar isso, venha para a nossa próxima aula que a gente vai pegar mais assuntinhos interessantes aqui para vocês. Legal, pessoal? Espero que vocês estejam curtindo. Agora em diante a coisa vai ficar um pouquinho mais rapidinho. Vamos ter mais uma aulinha com um pouquinho mais de tempo novamente. Você vê essa aula já com uma aula grande, quase 30 minutos, tá joia? Nós vamos ter na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais como a gente criou esses gráficos, com mais detalhes, como a gente fez os dados, né, entre reais e predizidos, aquela nossa tabelinha para a gente ver o erro, né, erro percentual, a diferença que a gente tem, né, os valores para a gente ter uma ideia, como que a gente calculou os quartis também e os limites inferiores e superiores para a gente plotar esses gráficos sensacionais também aqui para vocês. Joia, pessoal? Até a próxima aula. Nos vemos. Espero que vocês estejam curtindo. Lembrem sempre de mandar os novos comentários se curtir com a gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos que vamos. Vem com a gente.